De onde você é? Uma resposta veio facilmente pra você? Afinal, uma pergunta simples, né? Não pra quem é filho de terceira cultura. Se você não ouviu esse termo antes, presta atenção nesse vídeo porque eu vou explicar tudo direitinho. Principalmente se você quer sair do Brasil e vir para os Estados Unidos ou ir para outro país e vem com filhos pequenos ou pretende ter filhos aqui, porque afinal seus filhos vão ser crianças de terceira cultura. E se você quiser ouvir a experiência de quem foi uma criança de terceira cultura, eu converso sobre isso mais tarde no vídeo. Mas antes, hi everybody, what's going on? Eu sou uma criança de terceira cultura, a Brasicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos. Compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês, tudo pela perspectiva da brasicana que sou. Mas então, crianças de terceira cultura, ou Third Culture Kids, é um termo que se refere a pessoas criadas em uma ou mais culturas diferentes daquelas dos seus pais, mas ainda tem contato com a cultura da família, seja dentro de casa ou em ambientes específicos, ou talvez só quando liga mesmo para conversar com a família, mas também tem contato com a cultura do local, porque faz parte do dia a dia, na escola, com os amigos e na rotina da vida fora do país. Com isso, essas crianças desenvolvem uma cultura própria, que vem justamente dessa mistura, criando então uma terceira cultura. Estudos mostram que mesmo indo para lugares diferentes e criando culturas distintas, crianças de terceira cultura têm características em comum como rápida adaptação a ambientes novos, boa comunicação interpessoal, facilidade em aprender outros idiomas, uma tolerância e respeito maior a culturas e religiões diferentes, dificuldade em criar laços profundos e um desapego emocional ou uma facilidade de dizer adeus. Isso é de um modo geral, claro que tem pessoas diferentes e individualidades, mas de um modo geral, crianças de terceira cultura são mais aptas a terem essas características. E isso é porque essas crianças desenvolvem um relacionamento com as culturas da sua vida sem realmente pertencer a nenhuma delas. E esse sentimento de impermanência talvez seja uma das poucas coisas que realmente permanece nessas crianças. Tem até um vídeo de 10 minutos mais ou menos, eu vou deixar o link aqui embaixo, é em inglês e não tem legenda em português, mas se você fala ou entende inglês, eu recomendo bastante, onde uma pessoa entrevista jovens de terceira cultura e faz essa pergunta simples de onde é a sua casa ou onde é o seu lar. E é difícil ter uma resposta exata para esses jovens. Por necessidade, a criança de terceira cultura desenvolve várias aptidões, podendo muitas vezes trocar de línguas, hábitos, trajes, estilos de comunicação e preferências com muita naturalidade devido a uma intuição nascida do seu estilo de vida. Parte disso em inglês é chamado de code switching, ou alternando o código linguístico, e a definição disso é quando isso ocorre quando um falante alterna entre duas ou mais línguas, dentro de uma única conversa ou situação. Mas eu não gosto muito dessa definição porque é um pouco literal demais e só diz respeito ao idioma. Então com isso você acaba englobando vários Faria Limers aqui também. Tem outras definições de code switching que vão além do idioma em si. É também mudar a forma em que você se comunica, as gírias, o sotaque, o jeito e até dependendo a personalidade. Não querendo dar uma de fragmentado aqui. Mas é sério, eu já ouvi de algumas pessoas aqui que depois que os filhos estão nas escolas e aprendem o inglês, eles são mais educados em inglês. Que o por favor, o muito obrigado, o saúde quando alguém espirra, vem com o inglês. Mas em situações onde o português tá na maioria, ou quando faz aquela troca para o português, essas mesmas crianças não fazem isso tanto. Você pode falar que educação vem de casa, ou que isso é muito mais manias linguísticas, mas quando essa criança se torna adulto, ela vai entender que isso são características ou manias mesmo que precisa ter naquele idioma, e quando troca para o outro, não é tão necessário. Como também, eu não falo "Hi, how are you?" para todo mundo que eu vou começar uma conversa em inglês. Isso não é um costume aqui e não é um costume meu em inglês. Isso já é uma característica daqui em ser mais direto e objetivo nas suas conversas. Mas em português já tá no automático para mim, eu até estranho se eu falo oi e já começo a fazer pergunta ou pedir alguma coisa, eu até me autocritico de tipo, ai, nossa, eu fui tão grossa. E se eu tiver um pouco de conhecimento da família das pessoas, precisa ter aquele momento
momento de troca antes de chegar ao ponto. E eu sei que tem muita gente que detesta isso, que não acha necessário. As normas disso estão mudando bastante, mas eu tô falando de um modo cultural no geral, o que é mais comum ou mais aceito. E aí é que eu falo dessa troca de personalidade. Eu sei que em português talvez eu sou mais simpática, mais aberta, mais gentil, e em inglês eu sou mais direta e objetiva. Muitas das vezes, filhos de terceira cultura se sentem mais em casa ou mais à vontade com outras pessoas de terceira cultura também, especialmente se for da mesma cultura. Por isso que eu falo da importância de colocar seus filhos em escolas ou em ambientes onde tem mais brasileiros e crianças que vieram do Brasil ou nasceram com os pais brasileiros quando você tá fora do Brasil. Apesar de muitos brasileiros quererem distância de outros brasileiros e muitas das vezes cometem um tipo de preconceito em discriminar de escolas ou lugares onde tem muitos brasileiros, isso pode ser muito importante para o seu filho, mas eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. E eu tô falando sobre crianças de terceira cultura e filhos de terceira cultura, mas geralmente essas questões de identidade e de relacionamento não vêm para crianças. É muito mais na adolescência que estamos procurando nos definir, que buscamos talvez mais laços familiares, justamente por não ter crescido com isso fora do Brasil. E não é necessariamente laços familiares com os pais, porque isso óbvio que desenvolve, você mora junto, mas esses tipos de laços e rotinas que se criam com tios, primas, sobrinhos, avós, essa galera que aparece de vez em quando para tomar um café na casa, que estão presentes no churrasco, em feriados e festas de aniversário. Esses laços de família profundo são mais difíceis de estar presente em filhos de terceira cultura. Esse questionamento, de quem sou eu, fica mais forte principalmente em adolescentes de terceira cultura, porque a diferença desse adolescente para os adolescentes ao redor muitas vezes são gritantes. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal, vou deixar os vídeos aqui embaixo, mas você vai percebendo ao longo dos anos que de alguma forma você não é igual aos outros. Seus costumes, suas tradições, a sua família não é igual ao normal daqui. E eu sei, não existe muito esse conceito de normal, é muito melhor ser diferente mesmo e não ser igual a todo mundo, mas na vida das crianças que estão crescendo aqui, essa realização de que você é diferente vem muito antes do que a confiança de que isso é legal, que isso tá normal e tá tudo bem. Eu acho que como adulto a gente consegue entender que é legal você não ser igual a todo mundo. Mas todo mundo já foi criança, todo mundo já foi adolescente, muitas vezes a gente quer se enturmar e ser igual pra não ficar se sentindo muito como o outro. Mas eu também falo que os próprios pais formam uma terceira cultura. Já falei isso aqui no canal também sobre a síndrome de Ulisses, então não vou estender esse assunto muito, só que o ponto é que por mais que os pais passam por isso e podem se sentir deslocados, tanto na nova cultura quanto na cultura original, quando tem a oportunidade de voltar, principalmente se fica muito tempo fora, mesmo assim não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso que tem para as crianças. O adulto já tem sua identidade pessoal e cultural estabelecida. Para eles, é como se colocasse mais camadas de cultura e experiência em cima do seu núcleo já estabelecido. Eles fazem a leitura das suas experiências transculturais através do prisma do seu passado. Para os filhos de terceira cultura, todas as transições e a exposição a novas culturas acontece durante os seus anos de desenvolvimento. Este é o diferencial. O núcleo dele vai ser mesclado. Ele nunca vai ser 100% de uma única cultura. O que eu sei, você pode estar falando, nossa, que coisa boa, isso é muito legal. Que problema bom de ter. E realmente não é ruim. Mas agora eu vou falar aqui da minha experiência um pouco como filha de terceira cultura, para oferecer um entendimento melhor sobre esse assunto. Eu acho que na teoria a gente já falou, mas na prática pode ser um pouco diferente. Quero lembrar também que eu não estou reclamando, apenas compartilhando os meus sentimentos e experiências. Talvez as dificuldades de ser um filho de terceira cultura, mas o que é difícil não anula o bom. E só voltando no ponto de personalidade, por mais que é assim na adolescência, e você começa a procurar melhor entender quem você é, de onde você veio, essas coisas,
qual é o seu lugar no mundo e quem você quer ser, eu desde pequena já entendia que era diferente. Primeiro pelo idioma. Mesmo aprendendo inglês na escola, eu era retirada da aula para ir para minha aula de ESL, algo que os outros alunos não faziam. Eu tinha mais testes de leitura, de vocabulário e testes para escrever também, para confirmar se eu realmente estava no nível dos meus colegas. Depois vieram pequenas coisas e acontecimentos ao longo de anos. Não era uma coisa diária, mas ao longo de anos você começa a entender que você não pertence ali, que as coisas do seu normal, do seu dia a dia, da sua vida não pertencem àquela cultura. Então, de tanto me sentir assim e de ouvir também, eu tive essa realização de que essa cultura não me pertence. Isso daqui não sou eu. E ainda mais crescendo, assistindo televisão brasileira, ouvindo música brasileira, eu realmente sentia que quando eu fosse pro Brasil, eu ia me sentir em casa. E a minha viagem pro Brasil, quando eu tinha 7 anos de idade, concretizou isso pra mim. É onde eu me sentia melhor. Mas conforme o tempo foi se passando, todo ano que eu ia pro Brasil, eu ouvia as mesmas coisas que eu ouvia aqui nos Estados Unidos. Pequenas coisas que me faziam me sentir diferente ou que eu não pertencia ali. Só que eu diria que os brasileiros sempre foram muito menos agressivos ou menos dramáticos em querer me colocar nesse lugar de não brasileira. Quando você é adolescente, uma parte aqui que não foi falado, mas é verdade, é que você tá revoltos com tudo. Então, por um tempo, viver nessa área cinza cultural era muito frustrante. Hoje em dia, como adulto, não é mais. Porque eu sei quem eu sou e a galera pode vir falar à vontade. Que eu sou isso ou que eu não sou isso, a galera pode falar porque eu sei o que eu sou. Mas eu tenho esse entendimento hoje como adulto. Então, é muito importante reafirmar isso para os seus filhos e as suas filhas fora do Brasil. Que a cultura deles é válida e que ninguém tem como falar o contrário. E eu sei que isso também é muito papo de autoajuda, mas é real. Mas talvez isso nem vai ser algo que seja um problema para o seu filho ou a sua filha. Isso são individualidades que afetam cada pessoa diferente. Talvez a falta de conexão com a família vai pesar mais para os seus filhos. Talvez a falta de raiz mesmo é o que vai pesar mais. Muito mais do que apontamentos de onde você pertence ou não. Mas é importante ter essas conversas de vez em quando. O que me ajudou muito, e é por isso que eu procuro sempre falar isso quando eu posso, foi ter brasileiros na minha escola e ao meu redor. Eu não era da turma dos brasileiros, não estava sempre saindo com eles, mas eram meus colegas, eu sentava de vez em quando no recreio para conversar com eles, e nos momentos que eu precisava, eles me entendiam. Ter essa reafirmação de que a minha mãe não era uma megera, ela não era uma pessoa cruel por ter batido em mim de vez em quando eu fazia merda dentro de casa. Não tô aqui defendendo essa forma de educar seus filhos e também não estou falando contra, só estou falando o que aconteceu comigo. Os meus amigos brasileiros entendiam, então eu tinha como desabafar sem trazer um peso desnecessário ou um julgamento na minha mãe, que os meus amigos daqui, dos Estados Unidos, teriam feito. Ou poder compartilhar o que a gente fez em um feriado sem julgamento das nossas comidas ou das músicas. Foi essencial ter acesso a isso pra mim quando eu era criança e enquanto eu estudava, porque isso foi ao longo até o ensino médio. Mas eu também já ouvi de outras pessoas que não conseguiram se conectar com os brasileiros na escola por talvez ter status de visto diferente, tempo de América diferente, simplesmente não rolou. Mas eu acho que é muito melhor você ter a possibilidade de ter isso, ter a opção de ter isso, do que não ter ninguém e não ter acesso a isso de fato. Que é mais parecido com a experiência da minha prima. Ela veio do Brasil pra cá quando ela tinha 10 anos e foi pra uma escola onde ela era a única latina durante todos os anos dela da escola. Então ela só teve convivência com a galera daqui. E hoje em dia ela se sente mais confortável em ambientes onde só tem estadunidenses e com esse estilo de comunicação do que eu. E isso tá tudo bem e é super válido. Eu acho que com certeza tem muito mais coisas boas do que ruins quando você é uma criança de terceira cultura ou quando você tem filhos de terceira cultura. Eu só acho que os pais, principalmente hoje em dia, que têm acesso a mais informação sobre isso, deveriam procurar se informar mais como é criar seus filhos fora da sua cultura mãe. Porque muitos acham que vão chegar chegando, colocar os filhos na escola, vão aprender inglês, vão se enturmar e não estão preocupados nem um pouco além disso. E de um modo geral, tá assim
Crianças vão se adaptar muito mais rápido do que os pais. Mas é bom ter essas conversas, se preparar para possíveis crises de identidade dos seus filhos. Eu hoje tô descobrindo que eu tô tendo uma crise de identidade porque essa minha última viagem pro Brasil, que eu fiz esse vídeo aqui, eu descobri que a minha personalidade aqui nos Estados Unidos é algo que eu criei, sou eu, mas não sou eu 100% autenticamente eu sendo eu. Eu só me senti assim quando eu fui pro Brasil essa última vez, que eu consegui ficar um tempo sem ir pro Brasil, porque aconteceu a pandemia e tal, e depois de alguns anos eu voltei e eu me senti eu. E é muito estranho, porque eu só tive essa realização lá. Aqui, eu sou sim uma pessoa mais direta, mais objetiva. Fui auto-intitulada com o termo gótica suave e é o que eu me identifico, só que no Brasil eu não tenho muito disso, sabe? Eu gosto da farm, eu gosto de cores, eu gosto de estar com as pessoas, de conversar, de puxar assunto. E eu não sou isso aqui, tipo zero. Zero, eu não puxo assunto com ninguém, eu não falo, evita, não fala comigo. E eu tive essa realização de tipo, quem é essa pessoa? Por que que eu tô assim? Por que eu sou tão diferente aqui? Eu ainda não consegui entender muito bem, eu ainda tô tendo uma crise existencial com isso, mas enfim, talvez isso não aconteça com os seus filhos. É importante também para os pais entenderem que por mais que seus filhos podem ter nascido no Brasil, ele pode se sentir mais confortável e se identificar muito mais com a cultura daqui. Muitas vezes depois de anos, eu tô falando depois de anos mesmo, perde até o português fluente, entende? Fala algumas coisas, mas tem um sotaque super carregado, justamente por não fazer parte do seu dia a dia, não fazer parte da sua vida. Tem muita coisa sobre esse assunto, então os pais, bora estudar, bora botar lá no Google filhos de terceira cultura, third culture kid, pra aprender bastante, porque é muito importante você ter esse conhecimento. É bom ter e não precisar usar, nem precisar falar sobre, do que precisar ter esse entendimento e não ter. Se tiver alguma dúvida ou pergunta sobre isso, me deixe saber aqui nos comentários. Vou deixar o link pro outro vídeo, como eu falei, e para vários vídeos aqui no canal, aqui embaixo, e alguns dos artigos que eu li também vai estar linkado aqui embaixo. Então, recursos temos aqui. Isso é um assunto muito pessoal pra mim, que eu poderia ficar horas conversando sobre isso, mas espero ter resumido aqui de uma forma melhor. Se quiser saber mais sobre a Síndrome de Ulisses, como essa mudança e distanciamento cultural pode afetar os adultos, assiste esse vídeo aqui. Não se esquece de se inscrever para não perder o próximo vídeo. Thank you guys so much. I will see you next time. Bye!